já que agora o nosso assunto é a coluna, cuidado com a coluna, cuidado com o nosso corpo, a gente vai entender de uma forma geral quais são os cuidados que a gente deve ter com a coluna vertebral para evitar lesões. O Felipe Yoshio é quiropraxista, ele é membro da quiropraxia Jason Gilbert. É uma pessoa excelente, é incrível que às vezes eu comento com uma amiga minha, eu fui no quiroprata, as pessoas, vai no Felipe, eu falo, é no Felipe mesmo, porque esse cara, né? É fera, viu? Fico é muito top. feliz. Aí ele trouxe aqui a Simone, que vai nos ajudar a entender um pouquinho como é que funciona a quiropraxia. Isso. Primeiro que eu queria saber, assim, o que causa uma lesão, não tão grave quanto as que a gente falou agora, Sim. e que a gente pode, de alguma forma, evitar? Tá, vamos começar assim. Envelhecer é um processo natural. Então, às vezes, chega o paciente no consultório e fala, eu tenho 35 anos e já tenho bico de papagaio. Então, eu falo, não é a idade que vai determinar se a pessoa vai ter mais desgaste ou não na coluna, mas sim o que ela faz. Então, a maneira incorreta de tirar uma mala da esteira no aeroporto, pegar um peso, colocar um galão de água no bebedouro. Todas essas coisas, se você não fizer de uma maneira correta, isso acelera o processo de desgaste na tua coluna. Então pode aparecer um bico de papagaio, hérnias de disco, né, desidratação do disco. Então quando o paciente chega no consultório e tem uma dor crônica, qual é a primeira abordagem? Hábitos. Vamos ver os seus hábitos. Você assiste TV na cama? Assiste. Quando você deita no colchão, teu colchão afunda muito, você está acordando de manhã rígido? Tô. Então, essas são pequenas coisas que você vai somando ao longo do dia que vão acelerar o processo de desgaste da coluna. Né? O esporte, né? O esporte em excesso, quando você não respeita o tempo de descanso, vai lhe trazer problemas, né? Que é o conhecido overtraining. Né? Se você não põe o pé no freio, o teu corpo te freia. É bem isso. Tá? Então, eu costumo dizer que a dor não é uma doença, não é ruim, é saudável sentir dor. Porque o teu corpo tem que te avisar que algo não está funcionando bem. E se você não respeitar esse sinal, você vai ter consequências maiores, tá? Então, as lesões de coluna, vamos supor, você vai pegar um peso sozinho, vai fazer uma alavanca, prendendo o ar dentro do abdômen, essa pressão dentro do teu abdômen vai empurrar o disco. Então, eu costumo dizer que o disco funciona igual um chiclete de bola. Se você apertar muito de um lado, né? Esse aqui é um exemplo legal. Né? Se você aperta muito de um lado, o que acontece com o líquido? Ele começa a migrar. Até isso. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. Para ilustrar melhor, ó, o líquido migrou, virou uma hérnia de disco, tá? Então, isso pode causar, além de dor no local, formigamento, nos membros. Porque essa hérnia vai causar uma pressão no nervo. No nervo. Isso. Que é o nervo que a gente falou ainda há pouco, que pode ser lesionado lá na medula. Quer dizer, que é aqueles, tipo os fios que vão, igual o médico ensinou agora há pouco, ele falou que era como uma central de PABX. Isso. Lesionou esse nervo, pode prejudicar até mesmo o movimento, sentir aquele formigamento em alguma parte do corpo. Isso. Isso quando nós lesionamos o nervo. Agora, o que o doutor também estava explicando era sobre a lesão medular, né? Aí é maior. Aí é maior, o né? centro, né? Isso. O começo de tudo. O começo de tudo. Se você tem uma lesão medular, aí a coisa é mais paraplegia ou tetraplegia, dependendo da altura da lesão. Né? Aí a quiropraxia não tem o que fazer. O que nós fazemos é cuidar desse lesionado por conta das consequências de se tornar cadeirante ou ter que ficar acamado. Então, a gente vai fazer um trabalho, mas não com o intuito, ele vai voltar a andar, não. Não é isso. Fisioterapêutico, né? É mais um cuidado. Ter mais qualidade de vida, um cuidado. Ótimo. Ok, então a gente vai evitar uma hérnia de disco para evitar esse desconforto e essas complicações. Agora, uma pessoa que já tem hérnia de disco, ela pode tratar e amenizar essa hérnia através da quiropraxia? Sim, porque a intenção da quiropraxia é o quê? Uma vez que você tem uma hérnia pinçando o nervo, você tem uma pressão a mais. O que o quiropraxista vai fazer? Ele vai tirar essa pressão através dos ajustes de quiropraxia, tá? Uma vez que eu consiga tirar essa pressão, tá? Em alguns casos o disco chega a voltar até 100%. Isso em outros, ele pode reverter, ele volta para dentro do lugar de onde ele nunca tinha que ter saído. Aí são vários fatores que vão contribuir para ele ter essa melhora ou não. Se ele pratica esporte, o metabolismo dele funciona melhor. Se o metabolismo dele funciona melhor, ele tem uma capacidade de regeneração melhor. Então, é difícil você ter uma recuperação 100% numa pessoa que está obesa, sedentária, né? E que tem maus hábitos. Eu brinco que é lutar, né? Agora, você pega um esportista, que você senta, tem uma conversa franca com ele, olha, você prefere ficar 3 meses sem fazer atividade física ou o resto da sua vida?
3 meses. Então, vamos dedicar esses 3 meses para o seu cuidado, né? Então, a gente nunca fala tratamento. Vamos cuidar de você, né? Quem vai se tratar bem ou mal é o próprio paciente, né? Então, os fatores de cada paciente contam muito na hora da recuperação. Legal. Né? Aí, olha, eu gosto sempre de mostrar para você como é que a quiropraxia age. Até porque eu sei que tem um monte de lugar que você acha, eu vou lá fazer uma massagem. E, de repente, a gente acha que está fazendo uma quiropraxia e não está. Primeiro ponto, um quiropraxista, ele tem que ser formado por uma universidade de quiropraxia. E segundo, a gente vai ver aqui o Felipe trabalhando para a gente entender como é que é a ação da quiropraxia. É bom você, Cláudia, ressaltar mesmo isso sobre a formação do quiropraxista, porque hoje, como a profissão não está regulamentada no Brasil, o que acontece? Qualquer um pode dizer que é um quiropraxista. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Aqui no Brasil funciona dessa forma. Tá? Então, geralmente eu faço essa manobra para os meus pacientes que sentem aquele desconforto no ombro ou trabalham numa posição ruim na frente do computador e sempre tem muita tensão aqui, né? Inspira, solta o ar. Isso. Inspira, solta o ar. Isso. Inspira. Já estalou, hein? Eu ouvi daqui o estalo. Foi um estalo bonito, viu? Vem um pouquinho mais para cima, Simone, por favor. Então, a Simone já é uma paciente nossa de longa data, tá? Ela vai para fazer os cuidados dela. Hoje ela está numa manutenção, então ela vai a cada 30 dias fazer uma visita no consultório. Que a Simone teve o quê? Qual foi o problema? Dores de cabeça, dores generalizadas no corpo. E melhorou? Maravilhosamente bem. É mesmo? Ah, eu não vivo mais sem a quiropraxia. Não dá mais. Agora é a coluna em ordem sempre, né? Sempre. Relaxa, assim. Dor de cabeça porque a coluna de forma errada faz uma pressão no nervo também, é isso? Também, e nós temos uma condição chamada cefaleia tensional. O que acontece? A musculatura do pescoço e do trapézio fica muito tensa, começa a pressionar essa região na base do crânio, tá bom? E aonde saem os nervos que vão estar cuidando dessa região do crânio. Então, se você tem uma pressão a mais aqui ou aqui, isso vai refletir na cabeça. E não só dor de cabeça, insônia, problemas de tireoide, podem ter relação com a coluna. E Felipe, ouvi, né, um estalo bem forte na hora que você mexeu o pescoço dela. Aí dá uma aflição na gente. Isso tem algum perigo? Não, se você fizer com um profissional devidamente qualificado, você não vai ter problema nenhum. E outra, por que eu falei da Simone, que já é uma paciente, ela já levou os exames dela, nós analisamos, descartamos qualquer contraindicação para manipular. Então, lá no consultório, lá na nossa equipe com o Dr. Jason, nós não manipulamos no primeiro dia. Fazemos uma avaliação prévia, puxamos o histórico desse paciente e, a partir daí, elaboramos esses ajustes de quiropraxia. Tá. Né? Aquele ajuste da coluna que, às vezes, as pessoas são tentadas a pedir para o outro fazer. Dá uma estalada aqui nas minhas costas. Pega e me puxa. Isso é prejudicial, é perigoso? É prejudicial. Já tive caso no consultório de adolescente com fratura de costela, porque o pai apertou, trincou a costela. Um outro paciente que foi fazer aquela massagem, a quick massagem, no final o profissional falou, posso dar uma estaladinha na sua coluna? O paciente apareceu parecendo um berimbau, né? Torto. Então, eu sempre ressalto, não deixe ninguém manipular a tua coluna. É para isso que você tem um quiropraxista. Que é alguém que estudou para manipular a coluna vertebral. Felipe Yoshio é um deles, quiropraxista, membro da quiropraxia Jason Gilbert desde 2003. Ele atua como quiropraxista desde 2005. E o site é o www.qjg.com.br. qjg.com.br, telefone 0 operadora 11 3845 4115. Obrigada por ter vindo, Felipe. Muito obrigada pelo seu depoimento. Cada vez melhor aí, viu?